verdade, nem falar muito sobre a questão do livro, mas agradecer a todos vocês que acompanharam, né, a nossa palestra de lançamento e agradecer a todos vocês que adquiriram também. A Ana Paula conseguiu movimentar a turma aí e houve um pedido muito bom de Pedro Leopoldo e a gente conseguiu, graças a Deus, né, do lançamento até hoje, vender quase 1.000 livros, em torno aí de 700 do lançamento, né, Os Prisioneiros do Cristo, e mais ou menos 300 Centelha do Cristo, que é um livro de mensagem que a gente já tinha. Então, a gente agradece demais o apoio de todos. Eu não esperava que fosse vender tanto, eu vou ser muito sincero. A gente está passando por um momento atípico, né, em que muitas pessoas estão com dificuldades financeiras. Foi um lançamento que não foi presencial, a gente aproveitando a tecnologia, mas graças a Deus conseguimos vender muito bem, né? E a APAC agradece muito, porque através disso a gente consegue levar a obra adiante. Então, muito, muito, muito obrigado a todos vocês, meus amigos. E a gente vai dar continuidade às reflexões, como eu sempre falo semanalmente. Vocês podem me interromper para fazer qualquer questionamento, para dar qualquer opinião. Na última semana a gente falou muito sobre o início da primeira viagem missionária de Paulo, que foi na ilha de Neopafos, onde eles começaram a pregar na cidade de Salamina e chegaram, desculpa, a ilha de Chipre, onde eles começaram na cidade de Salamina e foram até a cidade de Neopafos, onde Paulo ali encontra Sérgio Paulo, que é aquele personagem emblemático que deu liberdade a Estevão, e que Estevão certamente estava nos bastidores espirituais, um homem que sofria de depressão, que contribuiu com a primeira igreja fundada naquela missão apostólica, e ali a gente viu os processos não só de mediunidade de Paulo começar a desabrochar, principalmente através do magnetismo, através dos passes, talvez ali num processo de hipnose, ele acabou desmascarando alguém que utilizava-se mal da mediunidade, nesse caso Bar Jesus, que explorava de Sérgio Paulo há anos, né? Um homem com depressão profunda, e ali a gente fala até do próprio batismo de Paulo, que foi uma homenagem a Estevão e a Sérgio Paulo, a forma que ele passa a assinar o nome, inclusive a partir daquele momento, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, eles mudam, né? Não apenas é chamado, não é chamado mais de Saulo, mas passa a ser chamado também de Paulo em Atos dos Apóstolos, mostrando a concordância do momento em que Chico Xavier traz a obra e que aquilo é demonstrado no livro de Atos. Então, a gente mais uma vez percebendo a concordância de Chico, né, com o Evangelho, com o Novo Testamento, e tentando desvendar esses processos mediúnicos. Não me lembro agora, queria que vocês me ajudassem, se a gente chegou a falar o que aconteceu na primeira cidade que eles chegam depois que saem da ilha de Neopaf, a ilha de Chipre, que é a cidade de Perge, onde João Marcos volta. Eu cheguei a comentar isso, a postura de João Marcos, queria que vocês me lembrassem. Sim, comentou. Sim. E aí a gente vai dar sequência, né? Depois que João Marcos abandona o barco, ele retorna para Jerusalém, para a casa da mãe, Maria Marcos. Paulo e Barnabé seguem viagem, né? Então a gente vai começar a partir desse instante, que está ainda no finalzinho ali do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, e a gente vai falar até o capítulo 14 hoje, até o final do capítulo 14. Isso em Atos dos Apóstolos, né? E no Paulo Estevão até o final da primeira viagem missionária. Alguém ficou com alguma dúvida na semana passada? Eu me lembro que não teve muito tempo de perguntar, de fazer comentário, que queria falar alguma coisa agora. Pode ficar à vontade, tá? Antes da gente iniciar a linha de raciocínio, se vocês quiserem abordar algo, podem ficar à vontade. Vamos seguir então, né? Eles vão para uma próxima cidade chamada Antioquia. Eu não vou contar muitos detalhes do que aconteceu, mas eu vou tentar trazer aqui algumas provações que Paulo começa a receber ao lado de Barnabé. E é tão engraçado, pessoal, eles saem naquela viagem missionária tendo Barnabé como líder daquela missão. Mas a partir do momento que eles saem de Perge, dessa cidade, quando João Marcos volta, depois de tudo que aconteceu em Neopafos, eles fundando aquela igreja, Paulo demonstrando os poderes espirituais que ele tinha, a inteligência, a gente percebe que já na chegada a Antioquia da Psídia, ele começa a tomar liderança, no bom sentido, não é? Mas ele já começa a se tornar referência daquela viagem. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que Paulo
era alvo da perseguição dos espíritos desencarnados ainda ignorantes. A gente observa, não só nessa primeira viagem, mas também na segunda, na terceira, de vez em quando quem estava com Paulo tomava ali uma chibatada, umas bastonadas. Mas o que Paulo sofria, as surras, as prisões, os apedrejamentos, todos eram direcionados a Paulo, né? Então a gente, como que a gente pode interpretar isso, né, do ponto de vista mediúnico e espiritual? Por que Paulo sofria mais que os outros? Por que Paulo apanhava sempre muito mais do que qualquer outro que estava ao lado dele? Por exemplo, Lucas, a gente não consegue ver em momento algum no Novo Testamento ou no livro Paulo e Estevão, Lucas sofreu algum tipo de martírio. E ele estava do lado de Paulo o tempo inteiro a partir da segunda viagem, né? A irmã Ilha até brinca e fala porque, como Lucas era médico, alguém tinha que cuidar de Paulo, né? Que Paulo apanhava demais, então tinha que ter alguém são para cuidar dele. Mas é engraçado como aquilo ali era sempre muito direcionado a Paulo. Primeiro porque Paulo assume a tarefa da oratória, e aquela oratória incomoda. E eu fico pensando também, meus amigos, é muito difícil o espírito desencarnado, que muitas vezes comungava com as suas atitudes pretéritas, com seus erros, com sua ignorância, aceitar que você está começando agora a caminhar para um bom caminho. É muito difícil uma pessoa que você teve um desentendimento ver a sua mudança de postura e aceitar que você está querendo caminhar hoje de uma maneira diferente, né? Isso tanto do ponto de vista terreno, de encarnado para desencarnado, mas principalmente os nossos irmãos desencarnados. Quem nunca ouviu algo semelhante na reunião mediúnica? Você está falando isso? Você está pedindo para fazer isso? Logo você que fez isso, isso e isso, não é? Eu te conheço, ó, não é de hoje não. Então, talvez por isso, por Paulo também ter sido um grande perseguidor, ter sido naquela encarnação um cara que matou, que a mando dele os soldados estupravam, faziam covardia com famílias cristãs. Então ele não foi responsável só pelos maus tratos em Estevão, né? Mas de uma maneira geral em muitas pessoas que ali recebiam esses maus tratos de Paulo. E eu acredito que por tudo isso, né? Aqueles espíritos que não perdoaram, aqueles espíritos rebeldes, obviamente influenciavam. Além de tudo, eles saberem o potencial espiritual de Paulo, a liderança que Paulo estava se tornando e que poderia vir a ser. Então, eu acho que nesse contexto todo, né, as perseguições espirituais em cima de Paulo realmente elas eram muito mais tensas. E eu queria que vocês comentassem a respeito disso, né, porque é algo que acontece muito, principalmente nos processos obsessivos que a gente precisa curar na casa espírita ou que muitas vezes nós mesmos passamos ao longo da vida, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, se alguém tiver vontade para falar a esse respeito. Depois eu quero até contar um fato particular também, até para que vocês também tentem explicar, entender esse processo e a gente, nessa linha de raciocínio aí, caminhar para esse tema de mediunidade. Ô, Rafael, primeiro, são duas perguntas. A primeira, não está aparecendo aí o vídeo, tá? Você, pelo menos para mim aqui, não. E Desculpa, agora, então, gente. não, Achei que agora, estava. não, bacana. Agora sim vem a minha pergunta. Não, você comentou uma coisa importante, porque de fato a gente é muito cobrado, tanto pelos desencarnados e também entre nós encarnados. A gente cobra muito e acontece as pessoas às vezes se afastarem do espiritismo por essas cobranças e às vezes a pessoa não se fortalece, porque quando a gente está procurando se esforçar para mudar, o que vai ocorrer é exatamente isso. Então, explorar isso aí para nós agora vai ser importante, Rafael, porque algumas pessoas se afastam por essas questões de cobrança, que é como aconteceu com Paulo, né? Do nada, você mudou, ninguém acredita. Então, bacana esse comentário seu. Se tiver alguém aí mais para comentar. Ô, Rafael. Oi, Edneia. Tudo beleza? Deixa eu acrescentar a fala de Paulinho. Quando a gente fala, né, da cobrança, né, que a gente tem com as pessoas que vão à casa espírita, né, dos encarnados e desencarnados, mas também vale a gente acrescentar
que às vezes da cobrança nossa uns com os outros que frequentamos a casa espírita. Né? Nossa cobrança com o trabalho, nossa cobrança com a postura. Então, às vezes, se você faz tudo de uma maneira, né, que vale nota 8, nota 10, tá ótimo. O dia que você faz uma coisa que tem uma nota 4, nota 5, aí vem todo mundo cair de pau. Então, assim, essas coisas também, essa relação entre nós, eu acho que é muito importante, né, nesse trabalho aí da reunião mediúnica, do grupo da casa. Só Sim, isso, tá? e perfeita a fala de vocês dois. Inclusive, a gente precisa também ter uma consciência, não sei se vocês vão concordar com isso, da gente não se cobrar tanto, não é que nós vamos ficar estagnados, não vamos evoluir, mas a gente ser mais light também, não é? Eu falo por experiência própria, eu escrever nesse livro, chegou um ponto que eu falei assim, olha, eu não vou revisar ele mais não, esse último livro, eu não vou, porque toda hora que eu leio eu quero mudar alguma coisa e fico querendo ser perfeito, que a pessoa emociona com o livro do início até o fim, e não vai ser assim, né? Não é todo mundo que vai escrever um Paulo Estevão. E aí a gente fica, às vezes, com medo, né, dessas cobranças que podem vir, das críticas, e eu acho que a gente tem que focar muito e tentar dar o nosso melhor, mesmo no dia a gente for nota 4. Entender que é assim, não é? É o nosso processo, a gente ainda está evoluindo, a gente está muito mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada, do ponto de vista de evolução espiritual. E tem dia que a gente não está bem, e é muito notório quando a gente quer fazer uma obra do bem, o trabalho de Jesus, a gente é bombardeado também, não é? E a gente não pode desanimar, como o Paulo falou muito bem também. Nessa semana, acho que tem 15 dias mais ou menos que espiritualmente eu estou me sentindo muito bem, uma paz muito grande. Às vezes a gente está com esses períodos, né? Aí, no dia que teoricamente era para mim estar mais feliz e mais em paz, que foi o dia do lançamento do livro, na quinta-feira, eu acordei numa angústia, uma vontade de chorar, o dia inteiro angustiado, com um desespero batendo, o coração acelerando e palpitando o tempo todo, aquela sensação mesmo de estar sendo perseguido, né? E ficou assim ontem até o final do dia, praticamente, né? Foram mais de 24 horas assim. E aí, nessas horas, não tem a casa espírita, às vezes, funcionando para ir tomar um passe, né? E a gente vai mandando um WhatsApp para os amigos, pedindo oração, porque muitos espíritos não aceitam, de fato, nos enxergar tentando caminhar no bem, né? Ainda que, às vezes, a gente vai tirar nota 4, nota 3, como a Edmeia falou. Mas a gente tentando, a gente já incomoda. E não só, como vocês bem ressaltaram, os desencarnados, né? Tem os encarnados também que fazem parte dessa leva de espíritos obsessores. Nós, muitas vezes, obsidiamos uns aos outros, né? A gente faz esse papel. E às vezes, a gente precisa ser mais vigilante. Tanto quando a gente quer assumir o trabalho para não desanimar, e a gente vai encontrar sempre essas adversidades, não desanimar na primeira, mas também para a gente vigiar para não estarmos sendo esse instrumento que vai fazer outras pessoas se desanimarem, né? A gente precisa levar esperança. Então, eu estou contando aqui porque é um grupo fechado, são pessoas que eu conheço, que eu tenho um carinho muito grande, né? E para compartilhar a experiência. Mas lógico que eu não vou chegar numa live e falar, olha gente, reza para mim porque eu estou ruim demais, as trevas estão me atacando, nada disso, né? Ainda que a gente estiver sentindo tudo isso, a gente tem que estar rindo o tempo inteiro e falando, olha, a gente está legal demais, vamos lá e tentar levar alegria. O próprio Chico falava, né? Que a única coisa que a gente não possui, que a gente pode doar muitas vezes, é a alegria. Então pode ser um dia que você está angustiado, mas leva alegria para as pessoas, né? Então é um processo de vigilância. E que, assim como cada um de nós, Paulo certamente sofreu muita perseguição, tanto de encarnados como desencarnados. E é o que a gente vai começar a entender esse processo agora. Porque Paulo primeiro passou por um momento em que ele queria servir, mas não estava pronto para o trabalho, e foi um período grande, de 7 anos, não é? Depois, quando ele começa a servir, ele fica mais ou menos 3 anos servindo, sem que aquele serviço fosse o esperado, e agora, depois de 10 anos, ele começa a assumir a oratória. E o primeiro grande discurso que ele faz é nessa cidade, onde ele sai de Perge, chega em Antioquia, não é onde a igreja que ele trabalhava, aquela Antioquia da Síria, essa que nós estamos falando é a Antioquia da Psídia, e ali ele faz um grande discurso na sinagoga. Ele e Barnabé chegou na cidade, e os forasteiros, né, as pessoas que vinham de fora, nos sábados, onde eram os dias das pregações, ao final da reunião eles podiam fazer uso da palavra. E ali Paulo, ele faz uma oratória que foi tão linda, ele faz um discurso tão lindo,
que é registrado em Atos dos Apóstolos, praticamente em todo o capítulo 13º de Atos. E vejam que Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, ele coloca uma, duas frases de cada cidade, de cada acontecimento, para tentar enxugar, porque era difícil escrever naquela época. E ali ele destina praticamente um capítulo para aquele discurso de Paulo. Por que será? Foi o primeiro grande discurso que Paulo fez. A primeira grande pregação, depois de mais de 10 anos de conversão. E esse era o trabalho que ele sempre quis, não é? E aí a gente vê que a partir desse momento em que ele começa a fazer o uso da palavra, disseminar, ele começa a fazer um trabalho doutrinário, depois de ter passado por todo esse preparo, primeiros 7 anos ali, os primeiros 7 anos, 3 deles no deserto, depois 3 trabalhando em Tarso, na terra natal, numa simplicidade como tecelão, né, interiorizando a mensagem do mestre, depois percebendo que ele não ia ser um orador como gostaria, ele foi fazer atendimento fraterno, segundo Emmanuel, para ter contato com as dores humanas, e só depois, né, de 10 anos, ele faz um primeiro grande discurso na cidade chamada Antioquia da Psídia, né, uma outra região. E ali aquele discurso foi inesquecível, porque ele falando para os judeus, ele faz todo um paralelo das as profecias que haviam acerca do Senhor sendo cumpridas em Jesus, nos fazendo lembrar muito do discurso de Estevão na Casa do Caminho, né? Essa linha de raciocínio que ele usou, e que é maravilhosa. Então, aquilo ali marca o primeiro grande discurso de Paulo e, ao mesmo tempo, o início das grandes perseguições contra o apóstolo dos gentios. Então, inaugurava ali uma nova fase na caminhada de Paulo. Ele ia assumir, sim, a tarefa que ele sempre quis, mas ele ia receber muito mais pedradas. E ali eram pedradas literalmente falando, né? E a pergunta fica aqui para a nossa reflexão e abrir novamente para a participação de vocês, né, meus irmãos? Às vezes a gente quer tanto desenvolver um trabalho na casa espírita, a gente quer tanta psicografia, psicofonia, ou qualquer outra tarefa. Mas será que a gente está preparado para assumir as consequências dessa tarefa assumida? Né? Será que nós já criamos a fortaleza espiritual, moral necessária para vencermos, né, essas adversidades que vão vir? Então fica aqui também aberto para a gente comentar. Fiquem à vontade. Podemos seguir, então? Alguém quer falar? Vamos em frente. Paulo, então, ele faz esse primeiro discurso, eles ficam ali, inclusive na outra semana, a sinagoga estava lotada, cheia de gente, porque o verbo de Paulo é algo que até Barnabé ficou surpreendido, era bonito demais ver aquele homem falando, e agora sim, ele pegou ali aquela oratória da juventude, juntando toda essa experiência de 10 anos de conversão, e falou com amor, falou com coração, era a oportunidade que ele queria. E aí começaram a mobilizar muita gente, muita gente. E aí, gente, vejam como que as trevas, elas são sutis, né? Paulo de Tarso tinha como um dos grandes ideais da vida dele casar. Ser pai de família, né? Ser esposo, ter uma companheira. Inclusive, Paulo praticamente se prepara, ele se prepara para isso uma vida inteira. Emmanuel narra, vou fazer aqui um perfil de Paulo, tá? Emmanuel narra que Paulo era forte, era campeão das bigas romanas, que eram os Jogos Olímpicos da época na região grega, né, as bigas. Paulo era bonito, jovem, tinha dinheiro, tinha poder, extremamente inteligente. E aí Emmanuel fala que várias mulheres o pretendiam na sua juventude. E ele nunca tinha relacionado-se com nenhuma. Então ele guarda o coração para Abigail e tem aquela frustração. Tinha passado aí mais ou menos também 10, 11 anos da morte de Abigail. Ele começa a ficar conhecido nessa cidade, fazendo as pregações do evangelho. E aí uma mulher se apaixona por Paulo. Vejam que complicado, né? E ali ela começa a se insinuar, ela começa a se oferecer para Paulo, inclusive com um detalhe muito preocupante, porque ela era noiva. Ela tinha um noivo, o noivo dela chamado Tamires, né? E a mulher, e sem falar o magnetismo de Paulo, alguém comentou isso, né? O magnetismo atrai também as pessoas. E essa mulher chamada Tecla era noiva e ela se apaixona por Paulo. E aí começa a se insinuar para Paulo, o noivo começa a ficar com ciúme,
ela fala que não quer mais nada com ele, que ela agora está apaixonada com Paulo, e esse cara era um comerciante muito conhecido, tinha influência, e eu sei que eles começam a se mobilizar e pegam Paulo, prende, ele apanha, e se ele não tivesse fugido da cidade, eles iam matar logo Paulo ali em Antioquia, no início, né, desse trabalho missionário. Mas o que eu acho muito interessante é que quando ele sofre o primeiro assédio dela, e era uma moça jovem, bonita, certamente, Emmanuel fala que Paulo sente emoções, não é? Então era um homem, assim como Paulo próprio falava, eu faço muito mais o mal que eu não gostaria de fazer do que o bem que eu queria fazer. Eu tenho um espinho na minha carne. Um homem que nunca tinha se relacionado com nenhuma mulher, um homem que tinha suas dificuldades, como todos nós temos, não é? E que certamente fisiologicamente sentia necessidades afetivas, sentimentais, sexuais, e ali ele ficou balançado. Mas ele lembra de Abigail, lembra dos propósitos de servir a Jesus, balança a poeira e vai falar do amor de Jesus com aquela irmã, né? Com a Tecla. Então, assim, a gente vê que de todas as formas eles quiseram testar Paulo, né? De todos os meios, a espiritualidade inferior quis influenciar. E eu sei que aquilo ali tomou uma proporção tão grande que ainda que Paulo tivesse fugido, e ele vai depois para uma cidade chamada Derbe, Derbe não, Icônio. Derbe foi a última. Icônio, esse pessoal de Antioquia mobiliza o pessoal de Icônio, de Listra, que é uma terceira cidade que ele vai, até com eles conseguem pegar Paulo lá e quase matar ele, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então a gente vê que ali, a partir do momento que ele assume a oratória, a perseguição ela veio de todo lado, de todo lado. Agora, acontece um fato muito interessante, quando eles vão sair dessa cidade, próximo a Antioquia, né, da Psídia, que para mim é um dos momentos mais bonitos do livro. Um dos momentos mais bonitos do livro Paulo Estevam. Mas antes de eu comentar essa historinha, vamos deixar de novo aberto, gente. Vamos lembrar que a gente está tentando observar isso do prisma relacionando à mediunidade, a processos obsessivos, né? Como que são os bastidores espirituais do processo. Então, fiquem à vontade. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou estar sempre perguntando isso. Né? Se quiser me interromper antes de eu perguntar, pode interromper. Fiquem à vontade. Rafael, Beth. Sim, Beth. Eu acho que principalmente, né, nessas questões relativas à sexualidade, como nós sabemos, né, que Emmanuel mesmo já falava isso, e não tem nenhum encarnado aqui na Terra que não tenha caído nas questões afetivas e sexuais. Então, principalmente nessa área, há muito conflito ainda para nós, né? Quando nós vamos adentrar para a casa espírita ou seguir Jesus, né? Então, isso é bem complicado na questão das bebidas que o pessoal tem colocado aí no chat. Quando você se propõe a fazer uma mudança na sua vida, eliminando algumas questões que você percebe, que não adianta o outro falar. Você que tem que sentir e falar, agora é hora de mudar. E aí eu acho que vem mesmo vamos dizer assim, as tormentas, né, as perseguições, igual o Paulo sentiu e passou, eu não queria usar a palavra teste, mas para promover a nossa evolução, sabe? Então eu acho que a gente tem que refletir muito nisso. O que realmente a gente quer fazer da nossa vida? Qual é a mudança, a transformação que nós queremos para nós? Não para o outro, porque muitas vezes a gente cai na questão de pensar no outro, que o outro tem que fazer para se melhorar. E nós temos que tirar esse olhar do outro e voltar esse olhar para nós. Que eu faço para me melhorar? Como eu quero fazer essa transformação íntima? Eu não sei se eu me fiz explicar direito. Sim, perfeito, perfeito. Inclusive, a gente começa a enxergar essa fortaleza moral, porque é um esforço, né? Não é se transformar como santo do dia para a noite. É assumir, Beth, que todos nós temos as dificuldades, né? E a gente ir criando essa fortaleza íntima para que a gente consiga vencer esses momentos de provação que a gente tem, né? Seja na parte sexual, na parte da bebida, como o irmão comentou aí, se não me engano, o Celso, né? No nosso chat. A gente precisa estar sempre preparado para todos esses processos que vão acontecer conosco. A gente está encarnado na Terra, né, e ainda pelo nosso grau de evolução, isso é natural acontecer.
mas a gente precisa ser mais forte, né? Porque a gente já tem o Cristo. E aí, para mim, um dos momentos marcantes da obra que mostra essa fortaleza de Paulo. Eu disse que até o momento era Barnabé o líder. E aí Paulo chega em Antioquia da Psídia e começa a pregar daquele jeito e já surpreende. E começa a curar muita gente. Eu tenho certeza que Barnabé ali já estava passando o bastão. E aí acontece um fato interessante. Eles param para se repousar numa gruta próxima a Antioquia, a cidade que eles estavam, né? E descansar para que no dia seguinte eles caminhassem, fosse adiante. E aí, meus amigos, eles estavam ali muito empolgados, falando sobre o tesouro do Evangelho, que através do Cristo eles haviam encontrado um grande tesouro na vida deles. Eu não sei aqui se eu cheguei a narrar, eu acredito que sim. O encontro de Samônio com Gamaliel, aquele leproso lá na casa do caminho, que comoveu Gamaliel e fez Gamaliel receber das mãos de Pedro o Evangelho e futuramente presentear Paulo com aquele Evangelho, né? A gente vai entender o desenrolar dessa história agora. Eles estavam ali naquela gruta falando sobre essa riqueza, esse tesouro que é o Evangelho. E aí passavam dois criminosos, né? Dois ladrões ali perto. E como eles conversavam na caverna e já era de madrugada, a voz certamente ecoava de uma maneira muito mais fácil. E aqueles dois salteadores ouviram Paulo e Barnabé falar que eles tinham um grande tesouro. Então imagine só, dois criminosos estavam ali procurando achar alguém para roubar, né, naquelas estradas agrestes. E aí, de repente, houve duas pessoas desprevenidas falando que eles carregavam um tesouro. Eles não tiveram dúvida, né? Emmanuel fala que eles foram com objeto cortante lá para fazer o assalto, para assaltar Paulo e Barnabé. E chegaram, então, ameaçando eles de morte e exigindo que eles entregassem tudo, inclusive o tesouro. Então, eles tiveram que entregar todas as túnicas que eles tinham, ficou só com a roupa do corpo, literalmente. A bolsa que tinha algumas moedas. Tiveram que entregar os pães, os alimentos que eles carregavam para a viagem. E ainda precisaram entregar os pergaminhos, que os criminosos acreditavam que era um mapa que os levaria a achar esse tesouro. E, de certa forma, eles estavam certos, né, meus amigos? Porque o evangelho é esse tesouro mesmo e ia levar eles a encontrar essa riqueza em algum momento da vida. Mas o que mais me surpreende não foi o assalto, né? Não foi o roubo, não foi isso ter acontecido com Paulo e Barnabé. Foi que eles esperaram, eles descansaram ali algumas horas, e quando amanheceu o dia, Barnabé falou assim, Paulo, agora a gente precisa ir embora. Não tem como mais continuar essa primeira viagem missionária. Eu acho que até agora a gente já deu alguns frutos, foi muito bom. Paulo ficou sem entender e falou assim, mas por que a gente não vai continuar? E Barnabé então afirma, olha, não tem como continuar, porque levaram a nossa roupa, levaram a nossa comida e levaram o nosso dinheiro. Como que a gente vai continuar uma viagem, né? E que a gente nem sabe para onde que nós vamos, o que vai acontecer aqui na frente, mas desprovido de tudo. Como que a gente faz isso, Paulo? Percebam, gente, como é que a liderança ali começou a mudar, né? Como eu disse, a autoridade moral de Paulo começou a falar mais alto do que Barnabé, que era o presidente da igreja lá de Antioquia da Síria. E então, Paulo fala com muita sabedoria. Meu irmão, na próxima cidade não faltará oportunidade para trabalharmos, e assim sempre temos o necessário que precisamos. Para a viagem, Deus não vai deixar com que a gente deixe de conseguir o necessário. Podemos nos alimentar das frutas silvestres que encontrarmos pelo caminho. Essa região tem muita fruta, né? Então a gente também não vai morrer de fome. Então veja que Paulo não pegava os problemas de ordem material como desculpa para não levar adiante a mensagem do Evangelho, né? E quantas vezes, por estarmos passando por dificuldades financeiras, materiais, profissionais, familiares, a gente coloca sempre como empecilho para não fazermos o nosso trabalho, a nossa tarefa. E aí, principalmente quando se fala em tarefas na mediunidade, tarefas doutrinárias, a gente precisa ter um senso de responsabilidade ainda maior. A gente está mexendo com um ponto muito, muito, muito sério, né, do cristianismo. E aí, Barnabé tenta convencer Paulo falando com ele o seguinte, meu irmão, isso eu até concordo. A gente pode trabalhar, a gente pode se alimentar das frutas que encontrar, mas não podemos esquecer que eles roubaram o nosso evangelho. Não tem como seguir sem Jesus. E aí eu concordo plenamente com Barnabé, né? Não tem como seguir sem Jesus. Não tem como ser médium sem evangelho. Não tem como um médium querer ser um doutrinador se ele não conhece o Cristo. E não apenas na prática, mas no próprio saber, né?
para dialogar e conversar com os espíritos, por exemplo. E ali Paulo deu um sorriso. E Emmanuel vai e afirma que Paulo coloca a mão para o lado de dentro da túnica e ali ele tinha um bolso falso. E de dentro daquele bolso que ficava do lado de dentro da túnica, e aí Emmanuel, ele traz essa característica não em vão, próximo ao coração. Então falava de sentimento, não é? Paulo tira o evangelho de Mateus que ele tinha ganhado de Gamaliel, que só recebeu das mãos de Pedro porque ficou comovido com aquele leproso de nome Samônio, não é? E ali então Paulo tira aquele evangelho que ele carregava perto do coração, mostra os pergaminhos para Barnabé, dá um sorriso e fala com ele: agora nós podemos seguir. Porque a gente tem Jesus e não vai faltar nada. E quando a gente tem Jesus, meus irmãos, a gente tem tudo, não é? E aí Barnabé dá uma gargalhada, eles se abraçam e continuam. Sem dinheiro, sem comida, sem roupa, mas eles tinham Jesus. E aquilo ali para eles bastava, para que eles prosseguissem na viagem missionária. E Emmanuel faz um comentário muito bonito, falando o seguinte: era profundamente comovedora a fidelidade que aqueles primeiros cristãos tinham com Jesus. Então vejam só que lindo. O que comove Emmanuel, que era profundamente comovedor, a fidelidade que os primeiros cristãos tinham com a causa do Evangelho. E aí é uma reflexão, né? Trazendo novamente para a mediunidade. Será que a gente tem sido fiel aos trabalhos que nós assumimos? Porque a diferença desses grandes homens certamente foi a fidelidade, né? Vejam a fidelidade de Chico Xavier até os últimos momentos da vida dele. Aquela vontade, né? Não só em servir como médium, mas acima de tudo como ser humano. Então, acho que o que marcou muito a vida desses cristãos foram realmente a determinação em não desanimar, mesmo diante de tantos e tantos e tantos obstáculos. Se alguém quiser comentar esse pedacinho também, pode ficar à vontade. Essas pausas também, gente, de acordo com cada assunto que a gente aborda, elas são um pouco propositais, porque tem muita gente que fala que eu jogo muita informação em pouco tempo. Então, às vezes, não dá nem para assimilar uma coisa que eu falei, eu já estou falando outra, né? E ainda que a gente não tenha nada para falar, às vezes é bom a gente refletir um pouco sobre isso, né? Porque o Paulo Estevão é uma obra que a gente tem que ir com muito cuidado, né? Com muita calma, com muita tranquilidade, para a gente não deixar passar nada aí em branco. Eles chegam numa cidade chamada Icônio. Em Icônio, as perseguições que começaram em Antioquia chegam até lá, eles precisam sair muito rápido, fazem amizades e tal, e aí eles chegam em Listra. Essa cidade, para mim, é muito especial. É a penúltima cidade da primeira viagem missionária. Muito especial. Porque ali a mediunidade de Paulo já era uma coisa extraordinária. Principalmente, meus irmãos, a mediunidade de bom senso, de equilíbrio. Eles começaram a pregar em praça pública lá naquela cidade, eles não quiseram mais ficar só em sinagoga, foram para a praça pública. Vão pregar para o povo, para os gentios, né, para a gente. Não vão pregar só para os religiosos, não. E aí ali esse movimento estava muito mais ostensivo e eles começaram, pessoas conhecidas ali da cidade começaram a falar em praça pública que eles eram deuses, né, que Paulo e Barnabé eram dois grandes deuses. E Paulo repreende aquele homem ali em praça pública também, falando: olha, a gente é humano, nós estamos aqui, passamos pelas mesmas dificuldades que vocês, não tem ninguém aqui que é Deus, né? E todo mundo ali ficou surpreendido com essa postura de Paulo, porque afinal de contas ele poderia ter mais apoio e tal, mas Paulo num equilíbrio, e ele pensava, o raciocínio de Paulo é muito bonito, como se eles querem falar que nós somos deuses, nos elogiar, o que a gente tem feito até agora? Nada, nós estamos começando a caminhada, né? E é uma vigilância que a gente tem que ter nas reuniões mediúnicas. Eu, ainda que tenha frequentado poucas reuniões mediúnicas, né, não tenho uma experiência de tantos anos, o que eu já vi de espírito ficar elogiando o médium, elogiando ali o encarnado, e eles achando que aquilo ali está lindo e maravilhoso, a gente tem que ficar esperto, né? Tendo em vista que o próprio Emmanuel, ele puxava muito mais a orelha de Chico Xavier do que elogiava o Chico, né? Ele pegava muito mais pesado, não que ele não acolhesse, mas Emmanuel era firme, não ficava aí passando a mãozinha na cabeça do Chico, elogiando ele o tempo inteiro, não. Né? Porque a gente ainda pouco ou nada fizemos em prol do Evangelho, ao contrário disso. Então a gente tem que se colocar no nosso lugar, né, na nossa pequenez, saber dos nossos potenciais
de crescimento espiritual, mas saber que ainda não somos nada. E Paulo tinha essa consciência de uma forma extraordinária. Mas nem por isso ele deixou de ser perseguido também. Ele tinha um bom senso, mas ele também não deixava de ter os seus problemas. Agora, o que mais marca para mim nessa viagem foi o que aconteceu na cidade de Listra, que ele é recebido na casa de 2 viúvas. Não era comum mulheres, sendo viúva, receber 2 homens, como receberam Paulo e Barnabé, e essas mulheres chamavam Eunice e Lloyd, que eram as mães, a mãe e a avó de um jovenzinho de 13 anos de idade, chamado Timóteo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, né? E ali Paulo abraça Timóteo pela primeira vez. E o primeiro diálogo, aliás, que eles têm é perto das cabras, né, num curral. E certamente Paulo usou muitas analogias, né, do bom pastor, cuidando do seu rebanho, né, com aquele jovem que conhecia como pouco, segundo Emmanuel, o Velho Testamento. Ele já conhecia Moisés, os profetas, tinha esperança de receber o Messias, e ali toda aquela casa se converte em cristãos. Eunice, Lloyd e Timóteo. A mãe, a avó e o netinho, o filho, né? E o fato interessante é que aquela relação ela se estendeu para o resto da vida de Paulo, ao ponto de Paulo de Tarso tratar ele como o filho que ele não teve. Timóteo foi o filho espiritual de Paulo, assim como Paulo foi filho espiritual de Barnabé, assim como Lucas foi o grande amigo de Paulo, né? E ali ele encontra Timóteo. E ainda nessa cidade, em Listra, Paulo é apedrejado pela primeira vez. Então ele é apedrejado, quase morre, e ele praticamente em coma. É jogado para fora da cidade por um cristão que se disfarçou de perseguidor para pegar o corpo dele e tentar fazer com que Paulo não morresse. E aí, sabe quem vai do lado de fora da cidade cuidar daquele corpo de Paulo ali semi-morto? Timóteo. Com 13 anos, ele começa a levar água para Paulo e colocar um pouco de água limpando as feridas do rosto, do corpo todo. E certamente aquela criança ali já usando, aquele jovem, né? Usando magnetismo para curar Paulo de Tarso. A espiritualidade certamente utilizou das energias materiais que são necessárias para esse tipo de cura. De Timóteo, que foi o que teve coragem de estar ali, Barnabé correu, né, sabia da gravidade do fato, e Barnabé também estava sendo perseguido. Olha que engraçado, só Paulo foi apedrejado, Barnabé não. E os dois estavam sempre juntos. E ali, Timóteo, com 13 anos, sendo um médium de cura, né, sendo intermediário da vida maior dos espíritos maiores, para dar e prestar auxílio para Paulo, naquele primeiro grande apuro que Paulo passa, né? E aí, depois que ele foi apedrejado, ele saiu rápido da cidade, foi uma cidade chamada Derbe, e depois ele retorna ao lado de Barnabé para Antioquia da Síria, terminando, portanto, a primeira viagem missionária. Algum comentário? A gente vai comentar aqui também rapidamente de como que foi a chegada dele em Antioquia, mas antes disso, eu gostaria de ouvi-los, né, a esse respeito. E resumir muito, tá, gente? Eu resumi porque a gente está tentando dar foco nas várias fases de Paulo, até a gente chegar na segunda viagem, provavelmente é na próxima semana, onde Paulo começa a trabalhar com a mediunidade ostensiva. Então, a gente está fazendo toda essa análise para a gente perceber o preparo que a espiritualidade teve com Paulo, da mesma maneira que tem com todos nós. E aí, dentro desses fatos da primeira viagem, o que chamou mais atenção? O que vocês gostariam de comentar? Vamos participar, fiquem à vontade. Ô, Rafael, eu lembrando aqui de uma conversa com um determinado espírito, a gente comentou com ele assim, olha, nós comentamos com o espírito, nós esperamos muito de vocês, no sentido de nos ajudarem, né, pelas nossas dificuldades, etc. Mas ele falou uma coisa que nós não esperávamos. Mas nós também esperamos muito de vocês. Que bacana, né? Significa que nós temos como médiums também a nossa parte que nos cabe, o nosso trabalho, o nosso esforço, as nossas decisões entre nós, para que tenhamos responsabilidade e abracemos a parte que nos cabe também, sem ou causar dependência dos espíritos. Perfeito, perfeito, Paulinho. E bonito, né? Essa fala do Espírito. Também esperamos muito de vocês. E às vezes a gente fica só esperando que os Espíritos resolvam os nossos problemas, né? Aquela história que o Espírito tem que resolver até a cor do pano que vai colocar na mesa da reunião. E não é assim, né?
E esses espíritos aí são confiáveis, viu? Os que falam dessa forma, que, olha, é uma motivação carinhosa, mas ao mesmo tempo é assim, olha, tudo bem, vocês esperam da gente, quer proteção, mas e aí, o que vocês têm feito para isso, né? Qual tem sido o movimento seus em relação ao Cristo? Isso é muito bonito, né? E assim a gente vai aprendendo. Mas alguém quer comentar? Bom, vocês já ouviram certamente uma frase que é a seguinte: quando os gatos não estão, os ratos fazem a festa. Já ouviram isso? Então vocês imaginem só, o líder da igreja vai viajar missionariamente e fica 3, 4 anos fora. No caso, Barnabé ao lado de Paulo, que já era um braço forte na igreja de Antioquia. Quando eles voltam para a igreja, aquela igreja que tinha fenômeno de voz direta, que estava orientando a própria casa do caminho, eles encontram aquela igreja cheia de problema. Os mesmos problemas que eles tinham visto em Jerusalém, os fariseus influenciando, as pessoas tirando Jesus das pregações, as pessoas muito vinculadas ao culto exterior, para ouvir o evangelho tem que ser circuncidado, e aquela confusão danada, né? Um problema seríssimo. E eles ficaram extremamente assustados, né, com o que encontravam. Tiveram notícias que nem as vozes estavam comparecendo nas reuniões, fazendo a gente perceber que a mediunidade também ela é consequência do ambiente físico dos encarnados, né? E ali não tinha mais como, né, acontecer aquele tipo de fenômeno, porque havia muito desvio da essência, né, da mensagem do Cristo. E aí o que me chama a atenção é que a primeira coisa que Paulo fala, e aí já não era Barnabé, Paulo fala o seguinte: olha, vamos chamar Pedro. Pedro é o grande líder. Vamos chamar Pedro para ficar uns dias aqui com a gente, que o negócio vai ajustar. Quando Pedro chega, as coisas começam a entrar num ponto de equilíbrio. Olha a presença moral de Pedro, essa liderança, não é? Inclusive, em um determinado ponto, Emmanuel fala que Pedro, todos os dias, ia para o local na casa de Antioquia, onde era destinado aos enfermos, não é? Os enfermos mais graves. E ele fazia questão de fazer as refeições ao lado desses enfermos. Não era ao lado dos trabalhadores, era dos mais necessitados. E segundo Emmanuel, Pedro comia no chão com eles. No chão. Então, sentava no chão com eles e eles se alimentavam. Né? Então, olha a humildade de Pedro. E por essa postura de Pedro, pelo exemplo dele, pela presença, as coisas começaram a entrar em equilíbrio. Passou mais ou menos um mês da chegada de Pedro, a igreja começando a reestabilizar, Barnabé e Paulo ali certamente retomando as rédeas do processo. Vem um mensageiro de Jerusalém entregando uma carta particular a Pedro. E aquele mensageiro era um fariseu disfarçado de cristão. E aí Paulo começa a observar a mudança de comportamento de Pedro a partir da chegada daquele homem. Ninguém sabia o teor daquela carta. E aí Paulo fala que ele não só, Emmanuel fala, ele não só deixa de se alimentar com os pobres, com os gentios, com os enfermos, mas também nem entra naquela parte onde os aflitos eram auxiliados. Então Pedro fica extremamente estranho. E Paulo foi deixando passar, e olha, gente, nós estamos falando de Pedro, que era a autoridade moral do movimento. No entanto, chega em um dia, eles vão fazer a reunião, né? Barnabé abre os trabalhos, e naquele dia quem faria a pregação seria Pedro, né? A reunião pública deles. E então, meus amigos, acontece um fato muito, muito, muito interessante. Paulo pede licença, interrompe o processo ali da reunião, e Paulo começa a falar, chamando Pedro de covarde, chamando Pedro de hipócrita, que desde o momento em que Pedro havia chegado, ele tinha dado exemplos de humildade, mas quando ele recebe a carta vindo de Jerusalém, certamente de Tiago, e aí a diferença de Paulo e Tiago, que já não dava muito certo, né? Ele mudou completamente, que nem a capacidade de ir comer com os gentios ele ia, que isso não era ser cristão, e Paulo acaba com Pedro. E eu fico imaginando a coragem que Paulo teve de se levantar diante de todo mundo, aquele cara que era perseguidor, e meio que tirar onda com Pedro e falar: você está errado, você está sendo um cara hipócrita, isso não tem nada a ver com o evangelho. Então vejam a coragem daquele homem, né? Barnabé, que era cunhado de Pedro, concunhado de Pedro, aliás, Barnabé concunhado de Pedro, porque o irmão de Pedro era casado com Maria Marcos, irmã de Barnabé. Então vejam só, Barnabé, que era grande amigo de Pedro, que ajudou ele no início na Casa do Caminho, Pedro indica ele para ir para Antioquia. O próprio Pedro chama Barnabé e manda ele convidar Paulo para trabalhar.
e ali ele vê Barnabé vê dois grandes amigos numa situação delicada. Pedro em silêncio absoluto, e Paulo falava, acusava, e Barnabé então começa a defender Pedro. Pedro calado, e aí quem faz a defesa é Barnabé, e começa a brigar com Paulo, isso na frente de toda a comunidade cristã. E chega um ponto da discussão, e Barnabé chorava muito, e Paulo não chorava não. Barnabé chorava, e Paulo falava, e Barnabé respondia, aquele clima tenso. E aí, então, Paulo fala, vem aqui, Pedro, vem aqui na frente, então, e fala. Fala quem está errado. Se são esses fariseus que ficam querendo cultuar, querendo trazer a religiosidade para dentro do movimento que tem que ser puro, que querem tirar Jesus do movimento, que exigem ter a circuncisão para poder ouvir a palavra do Cristo, que fica exigindo esses absurdos. Fala quem está certo, se são eles ou se são nós que queremos pregar o evangelho para todo mundo, para os gentios e tal. Vem aqui na frente e se posicione se você é o líder. Então, Paulo desafia ele a tomar um partido. E lá na frente falar quem estava certo. E aí eu me lembro que o Chico sempre afirmava que a melhor mediunidade é a mediunidade de intuição pura. Mediunidade de intuição pura. Naquele momento, Pedro vai lá na frente e fala com toda a comunidade. Meus irmãos, como vocês sabem, eu sou um daqueles que tem errado diariamente contra a mensagem do Evangelho. Se eu tenho decepcionado e não tenho correspondido às expectativas de vocês, eu peço perdão. Como vocês sabem, eu fui aquele que negou Jesus 3 vezes no momento em que o mestre mais precisou de mim. Eu neguei. Eu tenho errado amargamente e peço desculpas. Mas, conforme o programa previamente estabelecido, vamos às reflexões do Evangelho. Ele abre o pergaminho e começa a comentar o Evangelho, né? Então, ele não tomou partido, os ânimos se acerenaram, e esse momento passou quase despercebido, que poderia ter causado uma ruptura, uma divisão, já no início do cristianismo nascente, né? Então, a gente começa a perceber a presença de Pedro ali como um líder de bom senso, como um médium que tinha o equilíbrio como as marcas. E enquanto seguidor de Jesus, ele era um homem extremamente movido pelo emocional. E agora ele já tinha achado esse ponto de equilíbrio, né? O que favorecia as boas intuições. Então, eu queria que vocês comentassem, né? O que vocês acham a respeito disso, desse acontecimento. Se isso costuma acontecer na casa espírita ou não, pessoas divergindo ideias, né? E às vezes você tem que tomar partido, não sabe bem o que fazer. Comentem, fiquem à vontade para comentar. Ô, Rafael, acho que eu estou falando muito hoje, né, Rafael? Não, tá perfeito, eu gosto que participe. Não, quando você comentou isso, a gente lembra muito do Boa Nova, onde há divergências, onde mais com detalhes também, né, o Boa Nova que nos traz, Humberto de Campos, e Jesus se depara com tantas situações dessa natureza, e o que mais nos orienta é que a gente não disperse por discussões estéreis, deixando o trabalho objetivo de lado. Então, o que Paulo fez aí, primeiro a humildade dele se desculpar, mas também dar sequência ao trabalho. As dificuldades, os problemas, as nossas divergências, desde a época dos apóstolos, ocorreram e também não vão deixar de ocorrer no dia de hoje. Mas temos que tomar o cuidado para não dispersarmos no trabalho do espiritismo frente a defender nossas próprias ideias, onde a causa espírita é que deve prevalecer. Então, é um ensinamento que Pedro nos dá para darmos sequência ao trabalho, foco no trabalho, para não entrar nas nossas questões menores e de interesse pessoal. E vejam, né, como que Pedro simplifica aquele problema pegando o evangelho, Paulinho. Ele pega o evangelho ali para simplificar. Não, vamos falar do evangelho. Não tem o que comentar, não tem que tomar partido, vamos comentar o que Jesus falou. Porque às vezes a gente quer falar tanto e acaba que a gente não diz nada, né? E esquecemos que o Cristo fala tanto em poucas palavras, né? Muito mais com ação. Então, nessas horas de tribulações, a gente tem que recorrer a Jesus. Não é a gente, às vezes, que vai dar receita de bolo e falar quem está certo, quem está errado, ou o que tem que fazer. A gente tem que se apegar ao evangelho, né? E ali a gente achar, muitas vezes, a resposta que a gente está buscando para os problemas que a gente está passando dentro da comunidade, dentro da casa cristã, que é natural acontecer.
em especial em reunião mediúnica, né? Em grupo de reunião mediúnica é natural, né? Ter as dificuldades ali, as diferenças de opinião, de entendimento. O evangelho vai ser sempre o roteiro seguro, né? Vai ser sempre a nossa calmaria, vai ser sempre essa rocha onde a gente vai edificar a casa e pode vir um vento e a tempestade e não vai conseguir derrubar. Eu sei que depois desse acontecimento, até Paulo e Pedro eles passaram a ter uma afinidade maior, e Paulo conseguiu uma reunião com todo o conselho dos cristãos mais respeitados do cristianismo primitivo em Jerusalém, para eles fazerem uma carta que Paulo prometeu para os gentios, que conseguiu uma carta com a assinatura de todos os seguidores de Jesus, os discípulos Tiago, Filipe, Pedro, João, e eles naquela carta falariam que não era necessária a circuncisão. Não era necessário eles passarem por isso para ouvir o evangelho, não era necessário os cultos exteriores, e aí ele vai numa reunião muito tensa, inclusive em Jerusalém, onde as diferenças dele e Tiago aumentaram ainda mais, mas eles conseguem, né, fazer esse documento, que foi um documento distribuído a todas aquelas comunidades, inclusive, além desses pontos, haviam outros, por exemplo, como não comer carne vermelha, fornicação, né, ter equilíbrio na parte sexual, não beber, enfim, não ficar idolatrando ídolos, né, ter ídolos de barro. Então, tudo isso eles se ajustaram e se acertaram ali naquela reunião memorável. E saindo de lá, eles tiveram então a ideia, Paulo teve a ideia de fazer a segunda viagem missionária. E aí, pessoal, acontece um fato que para mim é muito, muito marcante também. Paulo vai sair para a segunda viagem missionária e ele então chama Barnabé, que era o companheiro dele, era o parceirão, né? E aí Barnabé fala o seguinte: olha, para mim ir, João Marcos precisa ir conosco. Eu vou se João Marcos for, porque ele está sob minha responsabilidade, né? E depois que a gente voltou à primeira viagem, ele voltou a ficar comigo e para mim ir, João Marcos tem que ir. E aí Paulo é contra, não, primeira vez ele não deu conta, ele pode nos atrapalhar de novo, e não, e eles começam a discutir. Quando João Marcos quis voltar na primeira viagem, Barnabé queria voltar com ele, Paulo convenceu. Barnabé teve humildade de aceitar que Paulo estava certo. Mas ali Barnabé falou: você não leva mal, Paulo, mas eu não consigo entender essa postura sua. E ainda quando a gente lê o Paulo e Estevão, a gente tem uma tendência a ficar do lado de Paulo. Mas analisando friamente, Paulo estava errado, né? Por que João Marcos não merecia uma segunda chance? Ainda que ele tivesse errado, ainda que ele tivesse sucumbido na primeira viagem. Quantas segundas chances Paulo não teve, né, meus irmãos? E ali, então, Barnabé fica um pouco triste, vai fazer a sua viagem com João Marcos na ilha de Chipre, aquela mesma ilha que eles foram na primeira viagem missionária, e Paulo chama para perto dele Silas, e ali eles iniciam também a primeira viagem. E eu fico pensando, né, a segunda viagem, e eu fico pensando, né, como que Paulo ainda também tinha que melhorar. O tanto que ele ainda, mesmo depois de 10, 12 anos de conversão, ele ainda continuava, 12 anos, com um homem velho ali, às vezes falando mais alto, né, o homem emocional, e a falta, às vezes, de perdão, de reconciliar com um cara como João Marcos, né, um jovem como João Marcos, que havia o decepcionado na primeira viagem, mas Paulo não estava conseguindo absorver e assimilar aquela fraqueza de João. Ele era muito arrogante. É quem falou? Marta. Marta, eu concordo. A arrogância de Paulo não mudou do dia para a noite, não é? Ele precisou combater esse bom combate a vida inteira. Isso mesmo, igual a gente, né? Exatamente, minha querida. E ali eu, sinceramente, eu não concordo com Paulo, mas acontece uma coisa tão bonita. O Paulo e Estevão, para vocês terem ideia, ainda que é um livro tão cheio de detalhe, eles nos falam mais nada sobre a relação de Paulo e João Marcos. Olha que interessante. A gente vê que ficou uma mancha, que ficou um nó ali para ser desatado, mas não é falado mais nada. Só que se a gente pegar uma das cartas de Paulo, são duas que é mencionada a relação de Paulo e João Marcos. Mas se a gente pegar a última carta de Paulo, que é a segunda carta que ele escreve a Timóteo, inclusive, meus irmãos, foi poucos dias antes de Paulo morrer que ele escreve essa carta, segundo Emmanuel. Ele faz o último pedido antes de ser martirizado. Ele estava escrevendo a carta e Emmanuel fala que após grafar a seguinte frase: só Lucas está comigo, com um coração angustiado naquele momento em que ele sofria, já estava velho, cansado mentalmente, né? No final da vida, preso, ele escreve: só Lucas está comigo. Ele solta o lápis
e começa a chorar com muita angústia, sofrendo solidão, tendo medo ainda, isso no final da vida, né? Aí Emmanuel fala que ele recobra o ânimo e registra na segunda carta a Timóteo: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. E então, no finalzinho dessa carta, a segunda Timóteo, ele faz o seu último pedido. E ele está escrevendo para o filho, esse filho que ele fez na primeira viagem, não é? Ele diz o seguinte a Timóteo: venha depressa estar comigo em Roma. E não é só isso, agora vai vir um pedido, o último pedido de Paulo. E traga consigo João Marcos, porque ele é para mim muito útil e também ao ministério de Jesus. Então, o último pedido dele foi para que seu filho Timóteo trouxesse para perto dele João Marcos, que Paulo, naquele momento de solidão, de angústia, de medo, sentia a utilidade dele na vida paulina. Então, meus irmãos, aquelas pessoas que a gente tem diferença, a gente precisa tentar reconciliar com elas enquanto nós estamos a caminho, né? Porque todo mundo é útil, todo mundo tem um dom, todo mundo pode ajudar de alguma forma. E a gente não pode esquecer o que André Luiz fala, que o ódio é o amor que adoeceu gravemente, né? Então, para a gente ter diferenças com as pessoas, primeiro a gente deveria ter tido certamente um sentimento bom, uma afinidade, que isso foi adoecendo. E a gente não pode deixar isso adoecer tanto, ao ponto de virar um ódio, né? E entender que em algum momento da vida a gente pode precisar dessa mesma pessoa, contar com ela. E isso pode ser muito doloroso, como certamente foi ali no final da vida de Paulo, né? Dentro da solidão. Em função do nosso tempo, eu não vou começar a segunda viagem, né? A gente tem aí mais alguns minutinhos. Se alguém quiser participar, falar alguma coisa, podem novamente ficar à vontade. Eu quero falar uma coisa. Eu quero retroceder um pouco, né, na verdade, ao assunto aí, né, porque quando essa questão de Paulo aí, né, com João Marcos, né, eu vi, na verdade, a situação, assim, que muitas vezes a gente vê da intolerância das pessoas, às vezes, com os jovens, né, da nossa casa. Então, assim, não querendo puxar brasa para minha sardinha, já puxando há muito tempo, né, você sabe muito bem como é que é minha relação com o jovem, né, Rafael? E, assim, eu tô sempre, assim, do lado, assim, né, procuro muito, assim, então, assim, eu preocupo muito com isso. Então, às vezes, a pessoa, se um jovem já tem uma rebeldia, alguma coisa, e já quer colocar ele de lado. Então, assim, eu vi nessa intolerância de Paulo com ele, assim, muito rápido, Paulo já achou que ele não devia seguir. É lógico que a gente devia ter os motivos dele, né? Mas quando a gente pensa que a gente não sabe o que esse jovem vai se tornar, qual o potencial dele, se a gente poderia investir mais nisso, e quantas vezes, quantos jovens já passaram por nosso caminho, né? Que a gente acha assim, não, mas esse menino, vou te contar, viu, danado demais, vai dar nada que presta, não. Olha a levadeza e tudo. E aí, de repente, ele se torna um adulto com bons propósitos, bons pensamentos, com os passos firmes. Então, assim, eu tenho muito essa preocupação, sabe, com essa questão aí dos jovens, e eu aprendi isso com a minha sogra, né, com a avó de Fred, e dessa questão de estar muito ligado aos jovens, de dar muita oportunidade, e eu acho que vale a pena a gente olhar mais isso. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade de trabalhar com os jovens, com a juventude. Eu vejo isso lá na pré-mocidade, lá, né? Outro dia eu estava comentando com uma pessoa, eu falei, meu Deus, já estou mais de 30 anos ali na pré-mocidade, já estou caquenta de ficar ali com os jovens, né? Mas a gente vê que as pessoas não querem muito assumir esse trabalho, não quer muito, não tem muita paciência, né, com a juventude. E aí, eu acho que é a gente esquecer também que a gente já foi jovem, né? Sei, né, que você vê Exatamente. isso, né? Você me conhece, você sabe o que eu estou falando. Sim. Olha, Edmeia, enquanto jovem, eu sempre fui muito precoce, né? Com 12 anos eu tomava cerveja e fumava. Com 12 anos eu tomava cerveja e fumava, né? E o que acho que tenho certeza que me tirou de droga,
Graças a Deus nunca experimentei, mas eu acho que o que me tirou de uma vida desviada, né, do evangelho, a gente ainda vai lutando todo dia, mas poderia estar muito pior do que está hoje, foi as oportunidades que eu tive na casa espírita. Porque com 16 anos ele já colocava eu para fazer palestra. Né? Com 16 anos já me colocava para falar lá para todo mundo na reunião pública. Com 15 me colocava para evangelizar, para coordenar a campanha do quilo. Então, aquilo ali me fazia ter um conflito, né? Ó, ou você vai tomar cerveja com seus amigos e vai fumar, ou você vai para casa espírita no final de semana para evangelizar e fazer palestra, né? Então, acho que as oportunidades que eu tive dentro da casa espírita me fortaleceu muito para que eu vencesse as minhas má tendências, né? E é o que você disse, quantas vezes, porque o jovem se apresenta ali, imagina você receber um jovem lá na casa espírita hoje, que você tem notícia, ele com 12 anos bebe e fuma. A maioria vai pensar assim, esse aí não tem jeito para ele mais não, né? Esse aí já vai dar trabalho demais. E se a gente enxerga em cada um dom, a gente consegue contribuir, né, com a transformação. E eu concordo, ao mesmo tempo que eu falo muito para os jovens também, que eles precisam ter um pouco mais de humildade e saber também ouvir os mais velhos. E foi algo que eu aprendi muito, que eu sempre gostei demais, 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 de ouvir as pessoas mais velhas dentro da casa espírita, né? E de tentar sempre estar trabalhando ao lado das pessoas mais velhas, mais experientes. Isso nos ajuda demais. Então, acho que essa junção ela é importantíssima, né? Os mais velhos terem tolerância e se aproximar dos jovens, e os mais jovens ter humildade para se aproximar daqueles que são jovens há mais tempo, né? E que têm uma experiência para passar. Porque a oportunidade, muitas vezes, é o que a pessoa precisa. João Marcos, que aparentemente foi um fraco, que não deu conta, na terceira cidade já voltou, se tornou um grande evangelista. Né? E o próprio Paulo escreve no final da vida que o último desejo dele era rever João Marcos, porque ele era muito útil para Paulo e para o próprio ministério de Jesus. Então, o que você falou é muito sério e extremamente pertinente, viu, Edmeia? A gente olhar diferente para esses jovens. Inclusive, muitos jovens, né, vai procurar aí a bebida, a droga, entram em processo depressivo, de ansiedade, porque estão muito sensíveis às questões da mediunidade e não sabem lidar com isso, né? Então, é mais um motivo da gente estar próximo e tentar compreender também o processo de cada um, para a gente conseguir orientá-los da melhor maneira possível, né? Porque quanto mais sensibilidade com o mundo espiritual, mais acessível também a gente tem para influências negativas, né? Ainda mais nessa fase que o hormônio está lá em cima, então tudo isso contribui para que a gente tenha mais dificuldades, né? Verdade. Bom, nosso tempo tá se esgotando, mas se alguém mais quiser participar, né, tem uns minutinhos ainda, né, Paulo? Ô, Rafael, Sim, eu gostaria de saber como que foi o lançamento do livro. Conta para nós. sim, sim. Bom, na verdade foi até uma experiência nova, né? Lançar um livro online, né? Sem a gente estar fisicamente, eu não sabia como seria. E o que eu falei aqui no início, a gente teve uma surpresa boa, a gente teve uma venda muito bacana. No lançamento a gente tentou falar um pouco sobre o livro, né? Para quem não acompanhou, o nosso livro ele tem a característica de ser um livro de estudo, e a espinha dorsal desse livro é a carta de Paulo a Fílemon, que para mim é a mensagem mais bela de perdão que existe no Evangelho, mas a gente fala de toda essa carta fazendo um paralelo às prisões de Paulo, a Paulo sendo esse prisioneiro do Cristo, a partir do final da terceira viagem missionária até o martírio dele. A gente fala, por exemplo, sobre Dimas, que foi aquele chamado bom ladrão que morreu ao lado de Jesus. Eu falo da infância dele, a gente fala da juventude, o que ele passou para estar ali, o significado das palavras que Jesus usou para ele. A gente fala da própria prisão de Jesus, né, da crucificação do Cristo, de Jesus e essas perseguições que ele sofreu mesmo sendo inocente, não é? A pregação de Jesus à não violência, a pregação de Jesus do amor aos inimigos, Jesus acreditando em todo ser humano, mostrando que o homem é maior que o próprio erro. Eu conto algumas histórias de experiências pessoais minhas na APAC, né? Que é o trabalho que a gente faz com os detentos. Eu trago algumas histórias dos meus avós com Chico Xavier, inclusive inéditas, né? Umas 3 historiazinhas aí que a gente não tem registrado em nenhum livro, que são muito bacana. Trago histórias de pessoas comuns que venceram na vida, como um amigo que eu tenho há mais de 20 anos, que eu conheci, ele olhava carro perto do ginásio que eu jogava basquete na época,
e era um menino que ficou por mais ou menos 15 anos da vida dele dependente do crack, né? E através da Igreja Universal ele conseguiu vencer aquilo ali. Então eu conto a história, conto que depois ainda fui padrinho do casamento dele na Universal, como que ele está hoje, né? Como que ele é enquanto profissional. Então a gente vai trazendo histórias do dia a dia, junto com essa linha de raciocínio de ser um livro de estudo, para deixar esse estudo um pouco mais light, né? Mais gostoso, mais agradável. É um livro aí de mais ou menos 300 páginas, um livro relativamente grande, né? E que ele serve para nos ajudar, nos apoiar no nosso trabalho junto à primeira APAC aqui do estado de Pernambuco, né? A gente já está aqui há 7 meses para implantar esse trabalho e a gente contou muito com o primeiro livro, Centelha do Cristo, e agora com esse, né? E graças a Deus a gente vendeu melhor do que eu imaginava, era um lançamento online, né? Eu acho que eu vendi mais que se fosse presencial, porque impossível uma palestra presencial vender 700 livros, né? Foi o que a gente vendeu dos Prisioneiros do Cristo e mais ou menos uns 300 do Centelha do Cristo, que é o outro livro nosso. E graças a Deus, né? A gente espera até o final de agosto vender um pouquinho mais para ajudar o trabalho. Pois não, meu amigo. Apesar de estar faltando aí um minutinho, tem algum fato, uma história do trabalho deste livro que você poderia nos falar aqui e que você gostaria de falar referente a esse trabalho? Sim, pode escolher uma história. Posso contar para vocês uma história da carta a Filemon, posso contar, por exemplo, uma história dos meus avós com Chico ou da PAC, o que vocês preferirem. Rafael. A gente dá um spoiler. Rafael, agora tem um tanto de gente querendo falar, tá vendo que beleza? Vamos lá, vamos lá. Ana Paula. E aí, eu gostaria muito que você falasse para a gente, porque todo mundo quer ficar bem distante dos presos, né? Desses nossos irmãos, em que Jesus frisou tão bem, né? Quando foi me visitar, quando foi lá me dar alguma coisa. Mas a gente quer ficar porque a gente ainda tem um coração duro. E a família sofre muito. E ele também sofre ali aquela condição moral ali dele. Ele vai passar por outros tormentos que ele nem imaginava que ele ia passar. Você imagina assim, você vai ficar preso e pagar pelo seu delito. Só que ao chegar lá, você depara com mais outros transtornos que vêm somar na sua vida para vencer aquele lugar, né? E aí, se você puder falar sobre isso, pode falar, Martinha. Martinha também está doida para falar. Pode falar, Martinha. E o caso dos seus avós com Chico? E queria também te falar que eu já pedi meu livro, estou ansiosa para ele chegar, para eu poder ver. Eu pedi os 2, eu quero ler tudo. Muito obrigada. Obrigado, minha querida. Olha, sobre esse trabalho junto aos presos, né, a gente pode recorrer ao próprio Chico, que quando visitava os presídios costumava ouvir de Emmanuel a seguinte frase, que a diferença deles que estão encarcerados e de nós é que o crime deles foi descoberto e o nosso ainda não, né? Então, diante de Deus, somos todos recuperados, todos presidiários, né? E o que é a Terra senão um grande presídio? Né? O corpo, um grande cárcere, que nos priva da liberdade, mas tem o objetivo de educar o nosso espírito. O presídio também tem esses 2 principais objetivos. Deixar uma pessoa que está cometendo crimes sem ter a liberdade por algum tempo, para que ele aprenda na educação dele, ou na reeducação. Mas isso não acontece diante do contexto do sistema prisional brasileiro. Hoje, 89% dos presos, eles reincidem no crime. E aí, no nosso trabalho da PAC, a gente consegue recuperar 88%. E mesmo esses 12% que vão reincidir no crime, o crime que eles cometem é mais leve do que o primeiro que levaram eles a ser presos. Então, já houve recuperação. Só uma história rapidinha, né, da APAC, que é o primeiro presídio do mundo sem armas, onde os próprios presos ficam com as chaves, independente do crime que eles tenham cometido, e que havia um preso que fugiu várias vezes do sistema penitenciário aí de Minas Gerais, e depois da 4ª fuga de um sistema de segurança máxima, a APAC de Itaúna pediu a transferência dele. E então houve uma resistência muito grande, afinal de contas ele já tinha tido 4 fugas, inclusive de uma de segurança máxima. Ele ia para um presídio que não tem agente penitenciário, que não tem armas, que o muro é baixo, não tem cerca elétrica e quem fica com a chave são os presos, né? Ele ia fugir com certeza.
mas pelo prestígio da PAC, pelas estatísticas, houve, né, aquela transferência desse irmão para uma PAC. E ele ficou preso lá durante 1 ano, e depois desse ano ele fugiu. Mas um fato tão interessante é que, logo após a fuga, cerca de 40 minutos depois que ele fugiu, ele volta desesperadamente tocando a porta da instituição. E aí o outro recuperando que abre a porta para ele pergunta, mas você não tinha fugido? E ele chorando responde, do amor ninguém foge. Né? Então a gente acredita muito nessa máxima, que todo homem é maior que seu erro, que ainda que a gente tenha cometido qualquer tipo de crime, tem como dar a volta por cima. A PAC é esse movimento que acredita no ser humano, independente do erro que tenha cometido, que cuida da família do recuperando, que cuida também da vítima. A gente tem uma ação que a gente cuida da vítima, e aí a gente tenta fechar esse ciclo, né, dando assistência a todo mundo dentro desse processo de desentendimento, de crime, né, levando sempre como base o Cristo. E uma historiazinha dos meus avós que está no livro, tá? Sobre a PAC eu conto mais história minha para não expor outras pessoas, né? O que eu enxerguei ali dentro. E aí tem uma história dos meus avós que um dia eu perguntei, vovó, ela ainda está encarnada, meu avô não, qual foi o encontro que eles tiveram com o Chico que mais marcou a vida deles. E vovó chorou muito, certamente ela lembrou do momento, né? E com muita dificuldade ela me contou que uma vez que passaram um final de semana em Uberaba, lá na casa de Chico, no domingo, na hora de ir embora, eles viram que a sala de Chico Xavier estava muito cheia, ele conversando com muita gente, tinha um pessoal de São Paulo lá, e aí meu avô falou assim, ô Antonieta, tá tão longe Sete Lagoas, amanhã eu tenho que trabalhar cedo, isso era um domingo já no final do dia, a época a estrada era pior, eles iam de fusquinha, vamos embora, depois a gente escreve uma carta agradecendo o Chico, ele vai nos entender. E minha avó falou, será, Agostinho? Não vamos, não foram embora. Quando eles estavam entrando no Fusca, sai uma mulher de dentro da casa do Chico e falou, casal de Sete Lagoas, volta aqui que o Chico quer falar com vocês. E eles voltaram envergonhados, né? Porque, afinal de contas, tinha passado o final de semana, comeram, beberam, e então foram embora sem se despedir, sem dar um muito obrigado a Chico Xavier. E aí eu fico imaginando o Chico conversando com muita gente, ele para a conversa e fala, olha, chama o casal lá de Sete Lagoas que eu quero falar com eles. Então, certamente, todo mundo entrou em silêncio. E vovó fala que quando ela entra na sala, ao lado do meu avô, estava um silêncio constrangedor. E aí o Chico se levanta e vem andando devagarinho na direção dos dois, olha profundamente nos olhos do meu avô, da minha avó, coloca a mão de um em cima da mão do outro, dá um beijo na mão dos dois, olha para eles de novo e fala, agora vocês podem ir em paz. Esse beijo foi só para unir ainda mais o amor de vocês dois. Né? E aí eles se emocionaram muito, tiveram dificuldade até de ir embora, esperaram ali algumas horas a emoção passar, para poder voltar para Sete Lagoas. E eu fiquei imaginando, né? Eu coloco isso no livro, o tanto que Chico Xavier fazia de momentos simples, algo que marcava a vida das pessoas. E o tanto que a gente espera em momentos sobrenaturais para ser feliz, e a gente não consegue compreender que a felicidade está nas coisas mais simples, assim como a nossa redenção. Então, qualquer ser humano que tenha cometido erro, para ele refazer o caminho, não existe caminho melhor que a simplicidade. Se o relacionamento com a esposa, com o esposo não está bom, simplifica. Se está com dificuldade com os filhos, simplifica. Se o trabalho na casa espírita não está legal, simplifica. Né? E a partir disso a gente vai conseguindo fazer como Chico, né? De momentos que são corriqueiros na vida, passam a ser os momentos mais marcantes que a gente vive. E aí, sim, o estudo, o livro é o estudo, com essas histórias, né? Essas histórias em paralelo, que vai nos fortalecendo e nos motivando, emocionando, né? A conhecer cada vez mais Jesus.